Olá, essa semana estudamos sobre pensamentos tóxicos. Foi uma semana muito produtiva. Quem não teve oportunidade, ainda tem tempo de você ir lá ouvir os áudios, as mensagens. Pensamentos tóxicos são pensamentos negativos, são as mesmas coisas. Bom, mas eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você já teve a oportunidade de observar os seus pensamentos? Você já parou um pouquinho do seu dia e parou para pensar assim, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando naquilo? Por que eu estou pensando? O que eu estou pensando? O que eu faço com esse pensamento? Você já parou para pensar? Você já parou para observar? Você já teve essa oportunidade de fazer isso com você? Pois bem, eu te convido a responder essa pergunta e durante o nosso áudio aqui, nosso vídeo, de repente você consegue responder de uma forma melhor e mais produtiva para a sua vida. Bom, eu sou a Josiane Rangel, eu sou psicóloga, faço parte do Ministério Pérolas aqui de Macaé. Se quiserem fazer parte, é só deixar uma mensagenzinha que a gente já responde para vocês, tá bom? É um grupo muito abençoado e que você está fazendo falta de estar com a gente. Pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, muitos conhecem como pensamentos negativos, mas são as mesmas coisas. Ele vai existir, ele vai vir. Mas antes de falar um pouquinho dele, eu queria te falar que teve uma pesquisa. Mostraram pra gente que durante o dia a gente tem 70 mil pensamentos por dia. E geralmente temos 3 mil pensamentos por hora e 50 pensamentos por minuto. São muitos pensamentos. Porém, esses pensamentos geralmente são repetitivos e é onde causa as preocupações, as ansiedades, porque a gente não para, a gente não observa o que estamos pensando e aí, como tem um ditado, a gente acaba deixando os nossos pensamentos meio oba-oba, né? Mas, como eu acredito que nunca é tarde para que a gente possa aprender, hoje a gente pode aprender um pouquinho de como controlar, de como observar. O primeiro passo é você entender por que você está pensando nisso, por que você está pensando naquela situação, por que você se pega. Os pensamentos podem vir e eles vão vir, a gente não vive sem pensamento. Eles vão vir e você precisa parar, observar. Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando nessa situação? Por que toda hora eu estou pensando nisso? Por que os pensamentos vão vir, principalmente os pensamentos negativos vão vir. E como que funciona? Existe o pensamento. Desse pensamento vão surgir as emoções, os sentimentos. Os sentimentos vão ser de comportamento. E o comportamento vai reforçar o pensamento. O pensamento negativo, ele vai gerar uma emoção, medo, desconfiança, insegurança, e aí vai. São várias emoções, vários sentimentos. Dessa emoção, você vai gerar um comportamento, geralmente um comportamento inadequado. Esse comportamento, ele vai reforçar o seu pensamento. E aí vem tudo de novo. E você não consegue sair desse ciclo, né? Então, assim, chegou o pensamento negativo. Qual o primeiro passo que eu faço? O primeiro passo é sentar, observar. Qual é a realidade desse pensamento? Porque geralmente você pensa, mas aí você começa a refletir em coisas que ainda não aconteceram, coisas que podem ou não acontecer. E aí você precisa ter resposta para as duas. Se acontecer, o que eu faço? E se não acontecer? Mas geralmente o nosso pensamento, a nossa mente, ele vai sempre para o lado de que vai acontecer algo ruim. E é onde gera as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Vou te dar um exemplo. Fiz autoescola. Fiz a aula, não passei.
O que pode ocorrer? Isso para algumas pessoas. Eu não vou conseguir, eu sou incapaz de dirigir, eu não sou apta a dirigir. E vai vir inúmeras mensagens para sua mente, pensamentos para sua mente, dizendo que você não é capaz. O que você faz? Aí vai gerar emoção, incapacidade, medo, insegurança, e aí vai gerar o comportamento de que você não quer fazer mais a prova. E aí você vai reforçar isso para o seu pensamento. Quando surge o pensamento lá, eu fiz a prova, eu não passei, e aí você pensa assim, bom, eu não passei nesse instante, mas eu posso dar continuidade, tentar novamente, até eu conseguir, porque eu sei que eu sou capaz. Talvez foi um momento de ansiedade que eu não consegui, foi um momento de preocupação, alguma coisa aconteceu. A gente resolve o que aconteceu e você vai lá, tenta novamente e você vai ter um resultado, um comportamento adequado. É assim. Dê o exemplo simples de você conseguir uma prova, né, de autoescola, mas assim, são para todas as situações. Você precisa aprender, avaliar o seu pensamento, ver o que ele quer te dizer. Ele quer te dizer alguma coisa, mas você é responsável para qual caminho você quer ir. Você aprendendo a se ouvir, a se entender, você vai conseguir seguir por um caminho mais adequado. E se errar lá na frente, continua. O que não dá é para o pensamento seu de dizer, você não é capaz, você não conseguiu, você é isso, você é aquilo, e você aceitar isso. Esse dragão dentro de você nunca vai morrer. Então você tem que ser firme e botar seus pensamentos todos em ordens para que você viva melhor. Estou dizendo que a gente nunca vai ter situações difíceis? Não, vamos ter. Mas vamos saber como seguir com ele, como controlar ele, como botar ele no seu devido lugar. Vou deixar aqui uma passagem bíblica para que a gente possa refletir sobre mente. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que você possa realmente refletir nessa passagem, que ele pede para que a gente possa renovar a nossa mente. Que você possa verdadeiramente cuidar de você. Um grande beijo e um ótimo final de semana e um ótimo início de semana também. Um beijo.